Olá! Vamos dar continuidade à disciplina de bioquímica. A gente viu nas aulas anteriores alguns metabolismos muito importantes de determinados compostos para o nosso organismo. Hoje, nós vamos ver outros tipos de metabolismo. Na aula anterior, a gente viu sobre a respiração celular, a tão temida, né? Glicólise, ciclo de Krebs. E hoje a gente vai ver outros metabolismos que complementam essa respiração celular, ok? Então vamos lá. A gente vai ver sobre a gliconeogênese. O que é gliconeogênese? Glico de glicose, neo de novo e gênese de formação. Então, é a formação de uma nova glicose. Por quê? Essa gliconeogênese ela é essencial para manter a homeostase, para manter a glicose no corpo, tá? Principalmente durante o período de jejum ou em situações que demandam de muita energia para o organismo, para fazer alguma atividade, para realizar alguma atividade no nosso corpo. Então, é muito importante a gliconeogênese, a formação de uma nova glicose, tá? E a gente vai entender o que é essa gliconeogênese. Nós vimos na respiração celular uma via que nós chamamos de catabólica, onde nós temos lá um composto maior, o nosso carboidrato, né, o nosso lanche, o pãozinho, um hambúrguer, que vai ser degradado em compostos menores para tentar absorver o máximo de energia possível, para tentar reter tudo o que ele pode daquele complexo maior. Isso é uma via catabólica. Uma via anabólica é o processo inverso, na qual nós pegamos um composto menor, mais simples, e vamos agregando para formar um composto maior, tá? Então, a gente tinha lá o nosso carboidrato, a nossa glicose, e nós iríamos degradando para conseguir produzir energia, ATP. Aqui é o oposto. Na via anabólica, nós pegamos aquele composto mais simples e vamos aumentando para formar a glicose, que é a nossa molécula maior, mais robusta, mais complexa, tá? Por isso que a gliconeogênese é uma via anabólica, uma via anabólica. E essa via anabólica, ela vai permitir, então, a síntese da glicose a partir de precursores não glicídicos. São aqueles compostos que não são carboidratos. Nós vimos na respiração celular que o principal composto que fornece glicose são os carboidratos. Depois nós temos os lipídios e, por último, nós temos as proteínas. Mas o carboidrato, ele fornece uma energia mais rápida. Por isso, ele é a principal via, o principal produto para obter a glicose. Mas aqui na gliconeogênese, nós utilizamos compostos que não são carboidratos para produzir glicose, para obter a glicose. E quais são eles? Nós temos os aminoácidos, o lactato e o glicerol, tá? Então, nós vamos fornecer glicose a partir desses três compostos, que são compostos menores, de 3 carbonos. Glicose é um composto maior, de 6 carbonos. E nós vamos produzir a partir de compostos menores. Os aminoácidos, eles são originados a partir da degradação de proteínas, tá? Existem algumas proteínas, alguns aminoácidos mais específicos, mas a gente vai ver em outra aula mais para frente. O lactato a gente também já viu na aula passada, na qual ele é produzido a partir da glicólise em um ponto em que não há a ocorrência de oxigênio. Quando não temos a presença de oxigênio, nós vamos fazer a fermentação, que vai originar ou o etanol ou o lactato. O lactato ele é produzido, vamos relembrar, lá no nosso músculo, tá? No músculo esquelético. Na ausência de oxigênio, nós vamos produzir esse lactato por meio da fermentação. Aquela sensação de queimação no músculo, né, de uma ardência, é o excesso de lactato. Ele ocorre principalmente naquela atividade intensa de um exercício físico, naquela série da academia que você não aguenta mais, que sente a coxa queimando. Aquilo ali é a produção de lactato. E nós vamos usar esse lactato para fornecer glicose. E temos também o glicerol.
O glicerol, como nós vimos, é um tipo de lipídio, uma gordura na qual a gente acumula lá no adipócito, né? As nossas gordurinhas vão acumulando o quê? Os triglicerídeos, que é formado por 3 ácidos graxos, que nós temos o glicerol, ok? Então, temos os triglicerídeos, que é formado por gliceróis, que vão ser usados também para a produção de glicose. E por que é importante nós termos essa glicose? A glicose ela é essencial para fornecer energia para o nosso organismo e para determinados órgãos. O cérebro, por exemplo, ele usa a glicose como energia única e não tem como o cérebro parar de funcionar. Ele precisa de glicose, assim como outros órgãos também. E eles precisam, então, que ocorra essa gliconeogênese, ok? A gliconeogênese, ela é muito semelhante com a glicólise. Lembram da glicólise? É o processo da quebra da glicose, que ocorre em 10 etapas, né? Temos a etapa preparatória e a etapa de pagamento, né? Uma que a gente investe, que a gente gasta energia, e a outra que a gente produz energia. Nós temos, então, 10 reações. Dessas 10 reações, 7 da gliconeogênese, elas são iguais, exatamente iguais à glicólise. 3 não, tá? Então, aqui, ó, essa aqui é a glicólise. Vocês podem ver que temos essas flechinhas indicando o sentido das reações. O sentido oposto é a gliconeogênese, mas alguns não têm essa reação inversa. Então, a gliconeogênese tem 3 reações que são diferentes, tá? Que não é o inverso da glicólise. E é ela que a gente vai ver agora, porque as demais são iguais da glicólise, só o processo inverso, tá? Só ocorre a inversão daquela reação que a gente já viu na aula passada. Vamos ver quais são essas 3 reações que não são inversas, que ocorrem exclusivamente na gliconeogênese. A primeira é a transformação da glicose 6-fosfato em glicose. A segunda, nós temos aqui a frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato, tá? Aqui, ó, na etapa 3. E a terceira é a última etapa da glicólise, que é o piruvato sendo transformado em fosfoenolpiruvato. Vamos ver um pouquinho de cada uma dessas 3 reações, como elas ocorrem. De maneira geral, todo esse processo da gliconeogênese ele vai ocorrer em 2 órgãos, no fígado e no rim. No fígado vai acontecer em todas as células hepáticas, tanto no citosol daquela célula quanto na mitocôndria daquela célula. Já nos rins, ela vai acontecer nessa parte mais externa aqui, ó, no córtex renal, tá? Córtex renal. Então, tá ocorrendo a gliconeogênese nesses 2 órgãos, ok? No fígado, essa glicose que vai ser produzida ali vai ser principalmente para manter a glicose sanguínea, tá? A gente fala, tem que manter a glicemia, né, numa concentração adequada no nosso organismo. Então, essa glicemia ela vai ser controlada pela glicose que é produzida no fígado. E aqui nós temos também, né, uma menor quantidade, mas também ocorre no córtex renal. Vamos lá à nossa primeira reação de contorno, tá? A primeira reação inversa, que é aqui do piruvato sendo transformado em fosfoenolpiruvato. Ele vai acontecer, então, lá na célula do fígado, na célula hepática. Nós teremos o piruvato sendo formado através da glicólise, certo? Que a gente viu na aula passada. Aqui no citosol, esse piruvato entra na mitocôndria. Entrou na mitocôndria, ela vai sofrer uma carboxilação. O que é isso? A adição de um carbono. Piruvato é um composto de 3 carbonos. E ele vai ser transformado em um composto de 4 carbonos. Então, a adição de um gás carbônico para formar o oxaloacetato. Quem faz essa reação, quem catalisa essa reação é essa enzima aqui, ó, a piruvato carboxilase. Essa enzima, então, que vai adicionar um carbono à molécula. E da onde vem esse carbono? Esse gás carbônico aqui, ele é transportado por meio da biotina. A biotina é um carregador, um transportador do gás carbônico que vai ser inserido a essa molécula. E para fazer essa reação, há o gasto de energia. Então, nós temos aqui um gasto de 1 ATP,
tá bom? Então, temos a adição de um gás carbônico na molécula de piruvato com o uso de energia, ATP. Mas em que momento a célula sabe, né, que ela tem que fazer a glicólise, o processo da respiração celular, ou o processo inverso, né, de transformar o piruvato ali no fosfenolpiruvato? Devido à presença do acetil-CoA. Nós vimos a produção do acetil-CoA que vai entrar no ciclo de Krebs. Quando nós temos uma grande quantidade de acetil-CoA, significa que o ciclo de Krebs está saturado. Não tem mais como fazer, né? Tem muita molécula sendo quebrada, muita glicose sendo quebrada. Então, ela precisa parar um pouco, precisa entrar no equilíbrio. Quando há essa saturação, então, há muita quantidade de acetil-CoA, a célula entende que precisa fazer o processo inverso. Precisa transformar esse piruvato em fosfenolpiruvato. Então, essa enzima aqui, ela é ativada a partir da concentração de acetil-CoA, ok? Quando temos uma alta concentração de acetil-CoA, essa enzima é ativada e começa o processo inverso, começa o processo da gliconeogênese. Esse oxaloacetato que foi formado ali, ele não consegue sair da mitocôndria. Ele não consegue atravessar a membrana plasmática mitocondrial. Então, ele vai sofrer um processo de redução. A gente viu na glicólise, principalmente a oxidação, que é a perda de elétrons, é a perda de hidrogênio com os seus elétrons. A redução é o processo contrário, é o ganho de hidrogênio com os seus elétrons, tá? Então, aqui chega um NADH, um transportador de elétron, e ele pega esse hidrogênio, né, que ele está sendo transportado, e adiciona a molécula de oxaloacetato. Então, há a adição de um hidrogênio de seus elétrons, por meio dessa enzima aqui, tá? E quando há adição desse hidrogênio, nós transformamos essa molécula em um malato que a gente já viu lá no ciclo de Krebs, tá? Esse malato, então, ele consegue atravessar a membrana plasmática mitocondrial. Ele vai para o citosol, tá? Sai para fora da mitocôndria. E ali, agora, esse malato que já atravessou a membrana, ele vai voltar a ser um oxaloacetato. Então, ele sofre o processo inverso. Lá ele sofreu a redução, aqui ele vai sofrer a oxidação. Um NADH chega aqui, captura o hidrogênio e seus elétrons, tá? A perda de um hidrogênio de elétrons por meio dessa reação com essa enzima aqui, tá? Que não tem muita importância o nome para nós. Nós só temos que entender que o piruvato entrou na mitocôndria, sofreu um processo, uma reação que adiciona um carbono, formando um oxaloacetato que tem 4 carbonos, mas ele não passa na mitocôndria, então ele tem que sofrer uma redução. Sofreu a redução, ele passa pela membrana e agora ele sofre a oxidação novamente, para voltar a ser o que era, o oxaloacetato. Agora, esse oxaloacetato, ele vai sofrer uma outra reação por meio dessa enzima, que é dependente de íon magnésio, tá? Então, precisa de magnésio para que essa enzima seja ativada para que ela catalise a reação. E ela vai fazer o quê? Ela vai tirar o carbono que foi adicionado e adicionar um fósforo a essa molécula, tá? A esse oxaloacetato, formando, então, o fosfoenolpiruvato, tá? Tudo isso aqui para transformar o piruvato em fosfoenolpiruvato. E aqui também há o gasto de energia, nesse caso, o gasto de um GTP, tá? Um GTP. Só muda aqui de guanina para adenina, tá? Mas tem a mesma função de fornecer energia para fazer essa reação. Então, tivemos aqui a transformação do piruvato em fosfenolpiruvato. Mas existe uma via alternativa, que é por meio do lactato. Lembra que a gente falou? Então, a gente vai produzir a glicose por meio de 3 compostos que não são carboidratos. Um deles é o lactato, produzido lá no nosso músculo esquelético. No nosso músculo, quando tem uma atividade intensa, quando a gente está fazendo uma corrida, um exercício físico, há a produção de lactato. Esse lactato, produzido lá no músculo, vai para a corrente sanguínea, chega no fígado, vai para a célula hepática, aqui no citosol, para fazer, então, essa via alternativa. O que acontece? O lactato, ele vai sofrer um processo de oxidação. Então, aqui ele perde,
tá? Perde um hidrogênio para formar o piruvato, por meio dessa enzima aqui, tá? Perde um hidrogênio, o NADH captura esse hidrogênio, formando o NADH, o NADH, e forma o piruvato. Agora, o piruvato entra na mitocôndria. Então, o lactato é transformado em piruvato, esse piruvato entra na mitocôndria. Aqui, olha a diferença do processo anterior. O NADH, ele foi formado lá no processo final, né? Fora, antes, depois de passar pela mitocôndria. Aqui ele está sendo formado, regenerado, antes de entrar na mitocôndria, ok? Então, nós vamos ter uma via mais simplificada, porque já formou o NADH que a gente precisava para as etapas posteriores. Formou aqui no início. Esse piruvato, ele vai sofrer a mesma coisa, uma carboxilação, adição de um carbono por meio da piruvato carboxilase, formando oxaloacetato. Mesmo processo que o anterior. Mas agora já teve a formação do NADH. Então, ele não precisa ser transformado em malato. Ele vai ser transformado direto em fosfenolpiruvato, por meio da ação da enzima, tá? Então, aqui, a adição do carbono, formando oxaloacetato, e aqui a remoção, a liberação desse carbono, formando diretamente o fosfenolpiruvato, ok? Então, aqui, a partir do lactato, há uma redução, porque a formação do NADH ocorre antes, ok? Então, há o fosfenolpiruvato que vai ser liberado para o citosol, ok? Essa é a primeira reação de contorno, lá daquela reação inversa da glicólise para ocorrer agora a via da gliconeogênese. A segunda reação de contorno, que não é uma reação reversível, nós temos a frutose 1,6-bifosfato sendo transformada em frutose 6-fosfato por meio da ação da enzima frutose 1,6-bifosfatase. Aqui há uma reação de hidrólise. O que é a reação de hidrólise? Quebra por meio da adição de água. Então, a adição de uma água, tá? De uma molécula de água, liberando o fósforo inorgânico. Então, se eu libero um fósforo inorgânico, tiro um fósforo, um grupo de fósforo, vai restar o quê? A frutose 6-fosfato. Mas eu tinha 2, bifosfato. Agora eu só tenho 1. Então, essa é a segunda reação de contorno. Muito simples, né? Bem mais prática, mais simplificada. Depois, ocorre o processo inverso normal que nós temos na glicólise, tá? Aqui, não sei se vocês lembram lá da glicólise, há somente a mudança na composição ali dimensional da molécula, tá? Só muda a posição dos grupos na molécula, formando a glicose 6-fosfato. Temos agora a terceira reação de contorno. Nós temos a obter agora a glicose. Por meio dessa enzima aqui, ó, glicose 6-fosfatase. Essa eu quero que vocês lembrem o nome, tá? Prestem atenção nessa. Glicose 6-fosfatase. Ela é muito importante para o organismo como um todo. Então, vai acontecer também uma hidrólise, a quebra do grupo fosfato, da ligação ali com o grupo fosfato, por meio da adição de uma molécula de água e a liberação do fósforo inorgânico, formando assim a glicose. Por que essa enzima é importante? Ela só vai ocorrer no fígado e no córtex renal. Ela não vai estar nos outros órgãos, não vai estar lá no músculo esquelético, não vai estar no cérebro, não vai estar nos demais órgãos que precisam também de glicose. Por quê? Como um mecanismo de proteção para o nosso organismo. Ela é a responsável por formar a glicose, tá? É a etapa final ali da gliconeogênese, formação de glicose. Se todas as células tivessem essa enzima, poderia estar sendo formada glicose a todo momento. E a gente precisa de energia, a gente precisa da glicólise, do processo, né, que a glicose é quebrada. Então, para não ocorrer a gliconeogênese sempre, somente quando é necessário, essa enzima, ela só existe nesses tipos de órgão, tá? Só no fígado e no córtex renal. Então, como um controle glicêmico, para fazer o controle glicêmico. Se tivesse essa enzima a toda célula, a todo momento poderia estar bloqueando, impedindo a glicólise. E a glicólise é importante para a produção de energia. Ela só vai ocorrer o processo inverso quando é realmente necessário, quando nós estamos em jejum, quando está faltando glicose no sangue, tá? Então, é só em situações pontuais. Para que não ocorra a todo momento, essa enzima só
está presente em determinados órgãos, os órgãos que fazem esse controle glicêmico, tá? Formamos a glicose, que é essencial para alguns órgãos, como, por exemplo, o cérebro. E agora, o que acontece com essa glicose? Quando ela está lá no fígado, né, ela vai ser usada, liberada para a corrente sanguínea para manter a glicemia, para manter a homeostase dessa glicose no nosso sangue e ser transportada para o órgão em que estiver sendo mais necessitada, ok? Fechou aqui a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? É a formação de glicose. Nós comemos lá o nosso pãozinho, com o nosso hambúrguer, o nosso carboidrato, que é cheio de glicose, que vai sendo quebrada para produzir energia. Isso é o quê? Glicólise. Mas aqui nós temos o processo inverso. Quando está faltando glicose, o que faz? Gliconeogênese, ok? Gliconeogênese quando está faltando glicose, quando a gente está em jejum, está faltando energia no nosso corpo, nós precisamos produzir glicose através da gliconeogênese. Agora a gente vai ver um outro nominho, uma outra via metabólica que tem um nome muito semelhante, que é a glicogenólise. Glicogenólise. O que é a glicogenólise? Glico de glicose, não, glico de glicogênio, glicogênio, lise de quebra, então a quebra do glicogênio. O que é o glicogênio? A gente produziu glicose, a gente come bastante lá carboidrato, tem bastante glicose no organismo. O excesso dessa glicose, ela vai ser armazenada por meio do glicogênio. Então, a glicose é convertida em glicogênio, que é uma reserva energética. No fígado, ela vai estar presente, esse glicogênio vai estar presente no fígado e vai estar presente no músculo esquelético. No fígado, para manter a glicemia sanguínea, e no músculo esquelético para fazer a contração muscular, tá? Para o nosso exercício, para a nossa atividade, seja uma atividade intensa ou não. Então, nós precisamos de glicogênio, que é uma reserva energética. Vai estar presente no fígado e no músculo esquelético. O que é o glicogênio? Então, o glicogênio é essa estrutura aqui, ó, uma estrutura altamente complexa, tá? É uma unidade extremamente ramificada, como nós podemos observar na imagem. E cada uma dessas bolinhas é uma glicose. Olha só, o excesso de glicose vai ser armazenada em uma estrutura que nós chamamos de glicogênio. Várias glicoses ligadas uma à outra. A menor partícula de glicogênio nós chamamos de partícula beta. E ela tem 55 mil unidades de glicose. Então, é muita glicose em uma estrutura só, tá? Esse é o glicogênio. O glicogênio ele vai ser formado, então, pela ligação de glicose por meio de uma ligação alfa-1,4. Do carbono 1 de uma molécula e o carbono 4 da outra molécula, tá? Então, por meio dessa ligação aqui. E a ligação alfa-1,6, que é a ramificação. Essa estrutura ela é altamente ramificada. Então, nós temos aqui, ó, as ramificações que ocorrem agora no carbono 6, tá? Aqui, ó, carbono 6, carbono 1 e carbono 6 de glicose, da unidade de glicose. Essa é uma estrutura do glicogênio, altamente complexa, altamente ramificada e muito composta por uma grande quantidade de glicose, tá? A menor tem 55 mil unidades de glicose. Como ocorre, então, a glicogenólise? A glicogenólise é a quebra dessa estrutura de glicogênio. Como ocorre essa quebra? Ela vai ocorrer por meio dessa enzima aqui, ó, a glicogênio fosforilase. Essa quebra, diferente das anteriores que a gente viu, que é uma hidrólise, ela é uma fosforólise. Hidrólise usa a água para fazer a quebra da ligação. Aqui nós vamos usar o fósforo para quebra de ligação. Então, há a adição de um fósforo inorgânico para fazer a quebra. Onde acontece essa quebra? Nas extremidades da cadeia. Nas extremidades da cadeia ali do glicogênio, que nós chamamos de extremidade não redutora, que é a pontinha do nosso galho ali daquela árvore ampla, ok? Então, essa enzima vai quebrando cada uma das extremidades, uma por uma das unidades de glicose. Ocorreu a quebra, ela vai liberar a unidade por meio desse nome aqui, ó, glicose 1-fosfato.
Por quê? Porque houve adição do fósforo. Temos a glicose ligada a um fósforo no carbono 1, glicose 1-fosfato. E o restante da nossa cadeia de glicogênio, ok? Agora, a próxima unidade que virou a extremidade não redutora. Beleza. Então, essa enzima aqui, o glicogênio fosforilase, vai quebrando cada pontinha, cada extremidade, uma por uma, para liberar a glicose quando o corpo estiver precisando, tá? Mas chega em um determinado ponto que ela não consegue mais fazer essa quebra. Em que momento? Quando chega perto de 4 unidades da ramificação, da ligação alfa 1,6. Aqui, essa enzima, glicogênio fosforilase, não consegue mais fazer quebra. Ó, quebrou uma, liberou aqui, ó, uma glicose, um fosfato. Quebrou outra, liberou. Vai liberando várias, ó. Até chegar em 4 unidades. Quando chega em 4 unidades, nós precisamos de uma outra enzima, que é a enzima de desramificação. Essa enzima, o que ela vai fazer? Vai transferir 3 unidades de glicose, que está aqui, ó, dessa cadeia de ramificação, para a cadeia principal, para a cadeia linear. Então, pega 3 unidades aqui da ramificação e coloca na cadeia principal, na cadeia linear. Ela faz a quebra dessa ligação alfa 1,6 e libera uma glicose livre, tá? Diferente da outra, nós tínhamos que é a glicose 1-fosfato. Aqui é a liberação de uma glicose livre, só a glicose. E a partir disso, então, nós temos uma cadeia linear mais longa novamente. E a glicogênio fosforilase, a enzima anterior, consegue continuar eliminando cada unidade de glicose a partir da extremidade não redutora, ok? Beleza. O produto que nós temos, então, dessa quebra é a glicose 1-fosfato. Mas a glicose 1-fosfato, esse produto, ela não entra nas outras vias metabólicas. Então, nós precisamos transformar ela para entrar nas demais vias, seja na glicólise, seja lá no sangue, né, para manter a glicemia sanguínea. Então, preciso transformar por meio dessa enzima, a fosfoglicomutase. Muito simples. O que ela faz? Ela tira o fosfato do carbono 1 e coloca no carbono 6. Porque a glicose 6-fosfato ela é usada nas demais vias metabólicas. Então, fazendo essa transformação, essa mutase, né? Trocando de lugar o grupo fosfato, agora eu transformo em um produto que pode ser usado nas demais vias. Seja na glicólise, para quê? Lá para fazer toda a via da respiração celular e produzir energia, seja para manter a glicemia da corrente sanguínea. E mais uma vez, aqui, ó, glicose 6-fosfatase, ela só vai ocorrer nesses 2 órgãos aqui para aquela proteção, tá? Proteção metabólica, para não ocorrer a liberação de glicose a todo tempo e impedir a produção de energia, que é a via principal, tá? Da glicólise, da respiração celular. Fechou? Glicogenólise, quebra do glicogênio, tá? Então, tivemos lá muita produção de glicose. Vou armazenar ela na forma de glicogênio. E eu preciso quebrar esse glicogênio quando for necessário para obter energia, para obter glicose, através da glicogenólise. Temos uma terceira via metabólica, que é a glicogênese. Glicogênese, tá? Um nominho muito parecido, 3 nomes muito parecidos. Glicogênese, formação de glicogênio. A gente acabou de ver a quebra do glicogênio. Mas como esse glicogênio é formado, né? Como aquelas unidades de glicose se ligam uma à outra por meio desse processo aqui, que é a glicogênese. Então, a glicogênese vai fazer a formação do glicogênio. O glicogênio é formado por essa unidade que nós chamamos de UDP-glicose. A glicose, para ela se ligar uma à outra, ela precisa ser ativada. E a forma ativada é essa, a UDP-glicose. Essa é a forma ativada da glicose. O que é essa estrutura? Vamos entender a estrutura dela. Nós temos a glicose 1-fosfato, tá? E nós temos aqui, ó, um UDP, que é o uridina ligada a um grupo fosfato. Uridina é um açúcar, um carboidrato, ligado a uma base nitrogenada. O que é isso? Lembra? Um ácido nucleico.
A gente já viu lá na aula de ácido nucleico. É formado por uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato. Então, aqui nós temos um ácido nucleico ligado a uma glicose. Basicamente isso, tá? UDP-glicose. Por que U, né? Essa uridina é porque nós temos a base nitrogenada uracila, tá? A uracila ligada a um açúcar forma uma uridina. UDP-glicose. Como ocorre essa ligação? Então, a glicose e um fosfato se ligam a um UTP, 3 fósforos, tá? Vai formar UDP-glicose, que são 2 tá? Difosfato, 2 fósforo. E um fósforo é liberado aqui, ó. E esse fósforo, ele é rapidamente degradado, para não ocorrer a ligação novamente com o DP e ocorrer o processo inverso, não formar o DP. Ou seja, só tem um caminho, só seguir para frente. Se tivesse esse fósforo aqui livre, talvez ele poderia fazer o processo inverso. Por isso, ele é degradado, para ocorrer somente uma direção dessa via da glicogênese, ok? Então, temos UDP-glicose. Essa UDP-glicose, ela vai ser como se fosse assim, ó, o tijolo que vai formar uma parede. Então, o glicogênio é a parede longa, extensa, formada por vários tijolinhos, que é a nossa glicose. Essa glicose precisa ser ativada, é a UDP-glicose. É como se fosse o cimento na lateral do tijolinho, tá? Para ligar um ao outro. Beleza. Temos a glicose ativada. Ligou uma à outra por meio do quê? Por meio dessa enzima, glicogênio sintase. Então, essa enzima liga uma glicose à outra, uma glicose ativada, tá? Que é a UDP-glicose. Ligou a glicose aqui, ó, na extremidade não redutora, libera o UDP, fica somente a glicose, ok? Temos aqui, mais uma vez, UDP-glicose, toda essa estrutura aqui, que vai se ligar à extremidade não redutora do glicogênio, que é a cadeia que nós já temos, que foi iniciada. Libera o DP e a glicose fica aqui formando uma nova extremidade, tá? Alongando a nossa cadeia do glicogênio. E para começar do zero, a glicogênio sintase ela só vai adicionando, tá? Vai adicionando glicose à pontinha ali a extremidade da nossa cadeia. Mas para começar do zero ela não consegue. Quem começa do zero é essa proteína aqui, ó, glicogenina. A glicogenina é uma proteína, uma enzima que vai iniciar uma cadeia do zero, uma cadeia de glicogênio do zero. Então, ela se liga a uma glicose, tá? Umas 3, 4 unidades de glicose se liga a essa glicogenina, formando uma sequência inicial. A partir dessa sequência inicial, então, que a glicogênio sintase vai ligando essa glicose ativada, a UDP-glicose, alongando a cadeia pouco a pouco. Mas, para essa molécula ser mais estável e conseguir liberar glicose mais rapidamente, ela precisa de ramificação. Nós vimos que ocorre lá na ligação alfa-1,6. E é feita por outra enzima, a enzima de ramificação. O que ela faz? Ela pega da nossa cadeia linear aproximadamente 6, 7 unidades de glicose e transfere para um carbono 6 de uma outra glicose, formando uma ramificação, ok? Então, aqui nós temos a formação do nosso glicogênio, através da glicogênese. Muito simples, né? É muito nome, gente. Para vocês conseguirem entender melhor, eu recomendo que vocês repassem todas essas estruturas, vejam mais de uma vez o vídeo se for necessário, ok? Para entender o processo. Os nomes não são tão necessários, mas eu quero que vocês entendam o processo. Para a gente conseguir absorver um pouquinho mais, separei aqui alguns exercícios, tá? De alguns pontos essenciais que eu gostaria que vocês lembrassem. Vamos lá, o exercício 1. Durante o jejum prolongado, diferentes precursores não glicídicos são utilizados na gliconeogênese para garantir o suprimento de glicose a tecidos dependentes, como o cérebro. Assinale a alternativa que não representa um precursor gliconeogênico. A. Alanina. B. Lactato. C. Glicerol. D. Ácido palmítico. E E. Piruvato.
Vamos lá. Gliconeogênese, para formar glicose. E ela é feita a partir de compostos que não são carboidratos. Temos 3 principais. Aminoácidos, alanina é um aminoácido, então essa aqui tá certa. Lactato, que é produzido lá no nosso músculo, na atividade intensa. E glicerol, que é um tipo de lipídio. Lembra da nossa gordurinha? Então, essas 3 aqui estão corretas. Preciso que vocês lembrem quais são os precursores para produzir glicose. Esses 3 principais. Piruvato também, né? Que a gente viu lá na nossa via. Então, o único que a gente não mencionou em momento algum, o ácido palmítico. Então, a alternativa correta é a letra D. Número 2. Assinale a alternativa incorreta sobre a localização e regulação da gliconeogênese, tá? A. A gliconeogênese ocorre principalmente no fígado, mas também no córtex renal. Correto, gente. Essa eu quero que vocês se lembrem, tá? Onde ocorre a gliconeogênese? Nas células hepáticas e no córtex renal. B. Dentro das células hepáticas ocorre em compartimentos como mitocôndria e citosol. Correta também. Lembra lá o nosso esqueminha ocorrendo dentro da mitocôndria e fora, no citoplasma da célula? Então, tá certa também. C. A piruvato carboxilase é ativada por altas concentrações de acetil-CoA. Correta também, é algo importante de se lembrar. O processo normal é a quebra da glicose, que a quebra da glicose, que ocorre por meio da glicólise, ok? O processo inverso, quando eu sei que eu preciso produzir glicose agora e não mais degradar. Quando nós temos uma alta concentração de acetil-CoA. Então, essa é a regulação. Eu sei que a gliconeogênese vai começar quando nós temos uma alta concentração de acetil-CoA, que representa a saturação lá do nosso ciclo cítrico, tá? Do ciclo de Krebs, ok? Então, tá correto também. Letra D. A glicose 6-fosfatase está presente em todos os tecidos que utilizam glicose. Errado. Então, aqui chegamos à nossa alternativa incorreta. A glicose 6-fosfatase é a única enzima que eu preciso que vocês se recordem o nome, porque ela está presente somente no fígado e no córtex renal, como uma proteção, um mecanismo de proteção, para evitar que a glicólise seja interrompida, tá? Porque a glicólise é importante para produzir energia, ela precisa ocorrer, ela não pode ser bloqueada a todo tempo. Esse processo inverso da gliconeogênese vai acontecer só em situações pontuais, quando está em jejum, quando a gente não se alimenta, ok? Então, por isso, ela não está presente em todos os tecidos, como um mecanismo de proteção. Então, essa é a alternativa incorreta, tá? A letra D. Aí, a conversão de oxalocetato em malato é necessária para atravessar a membrana mitocondrial interna. Correto, lembra? O oxalocetato não consegue atravessar e ele é transformado em malato. Quando ela atravessou a membrana, o malato retorna a ser oxalocetato. Exercício número 3. Sobre o papel fisiológico do glicogênio no fígado e no músculo. É correto afirmar que o glicogênio hepático é a principal fonte de energia durante o exercício físico intenso. Glicogênio hepático vai ser importante para manter a glicemia, para manter a glicose no sangue. Então, tá errada. A B, o glicogênio muscular é utilizado para manter os níveis de glicose no sangue em jejum. Errado também, né? Aqui tá invertido, ó. O glicogênio muscular, ele é usado para contração muscular, para o exercício físico, ok? Letra C, o glicogênio hepático fornece glicose ao sangue, enquanto o muscular fornece energia local. Correto, tá? O hepático para manter a glicemia no sangue e o muscular para fornecer energia ali para o músculo. D. Ambos os tecidos usam glicogênio apenas para sustentar a glicólise anaeróbica. Não, né? Tanto anaeróbica quanto aeróbica. A gente não falou nada de exclusividade de oxigênio ou não. Letra E. O cérebro utiliza o glicogênio diretamente como fonte de energia. Usa glicose, tá? Glicose. Por isso, esses 3 processos, tanto a gliconeogênese, glicogenólise e
glicogênese são importantes, porque precisa de glicose para produzir, para oferecer para o cérebro. Então, a alternativa correta é a C. Número 4. Durante o processo de glicogênese, a glicose precisa ser ativada antes de ser incorporada ao glicogênio, que é o quê? O DP-glicose. Assinale a alternativa que descreve corretamente as etapas envolvidas nesse processo. A. A glicose é fosforilada em glicose 6-fosfato. Já para aqui, né? A glicose, a gente viu que é todos esses três metabolismos que a gente viu é o inverso, né? A glicose não é o nosso produto de origem, né? É o processo inverso, é uma via anabólica. A glicose fosforilada, para virar glicose 6-fosfato, é lá na glicólise, lá na respiração celular. Aqui já está errado. B. A glicose 1-fosfato reage com ATP, formando UDP-glicose. Aqui, a glicose 1-fosfato vai reagir com UTP. É uma uracila no lugar da adenina, tá? Então, aqui está o erro. Não é um ATP, é um UTP, ok? C. A UDP-glicose é formada a partir de reação entre glicose 1-fosfato e UTP. E sua glicose é adicionada à cadeia em crescimento pela glicogênio sintase. Correta, gente. Então, é glicose 1-fosfato reagindo com UTP e a adição, né, dessa UDP-glicose vai ocorrer por meio dessa enzima, glicogênio sintase. Tá correta? D. A glicogenina atua na quebra do glicogênio. A glicogenina é aquela enzima que vai iniciar, né, a sequência inicial para produzir toda a cadeia do glicogênio. Não vai fazer a quebra. Ela é o início da cadeia. E. A enzima de ramificação insere resíduos de glicose nos carbonos 4 da glicogenina para formar a estrutura inicial. Ramificação, gente, sempre ligação alfa 1,6. Alfa 1,4 é a cadeia linear, ok? Ramificação alfa 1,6. Então, aqui está errado. Seria nos carbonos 6, ok? Resuminho, né? Bastante coisa, nominho muito parecido. Mas, de forma geral, gliconeogênese é a formação de uma nova glicose. Respiração celular, nós quebramos o nosso carboidrato, quebramos a nossa glicose, o máximo que nós podemos para obter energia. Gliconeogênese é o processo inverso. Nós pegamos um composto mais simples para formar a glicose. Por isso que é a formação de uma nova glicose. Glicogenólise é a quebra do glicogênio. O excesso da glicose vai ser armazenada na forma de glicogênio. Vimos várias unidades de glicose ligadas uma à outra. E a quebra desse glicogênio é a glicogenólise. Glicogênese. Glicogênese é a formação do glicogênio. Como essa glicose se liga uma à outra para formar essa reserva energética. Então, gente, tudo isso aqui, esses três processos, ocorre para produzir energia, tá? Principalmente em situações de jejum. Quando nós não nos alimentamos, para manter a glicose do sangue, para fornecer glicose para os nossos órgãos, como o cérebro, nós precisamos desse processo aqui, tá? Gliconeogênese, glicogenólise e glicogênese, ok? Essas três vias metabólicas. Por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, né? Podem me perguntar, mas que vocês possam voltar a ver esse processo mais de uma vez para conseguir compreender melhor como eles ocorrem, ok? Nos vemos na próxima aula com mais uma via metabólica muito importante. Até mais!